A liderança sempre vem carregada com uma boa dose de responsabilidade. E ser um bom líder é um dos maiores desafios dos empreendedores de todos os tamanhos. Então fique com a gente até o final desse vídeo e veja o que Steve Jobs nos ensinou sobre liderança. Vamos juntos? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Empreender no Mundo. Eu me chamo Juliana Pimenta. Opa, meu nome é Afonso Pimenta, bem-vindos. Bom, a trajetória empreendedora do Steve Jobs é uma trajetória bastante interessante e a gente vai começar esse vídeo dizendo assim, os aspectos mais excêntricos da vida dele eu acho que são amplamente conhecidos aí pela maior parte das pessoas. Mas nesse vídeo aqui o que a gente vai fazer é deixar de lado essa parte mais polêmica da história dele para entender o que ele fez para construir aí uma das empresas mais estruturadas do mundo e quais são as lições que a gente pode aprender para levar e aplicar nos nossos negócios. Exatamente. Bom, para começar aqui uma vez foram conversar com o Steve Jobs e perguntaram para ele qual foi a maior invenção que ele teve, né, que ele fez. E aí, ao contrário do que muita gente pode imaginar, ele respondeu que foi a Apple. Mas como assim, né? Ele fala que na verdade foi a empresa e não um dos vários produtos geniais que a empresa acabou desenvolvendo sob a liderança dele, né? E a justificativa dele é que justamente é muito mais difícil você criar aí uma empresa estruturada do que você criar um ótimo produto. Agora vamos passar aqui rapidinho pela biografia dele, bem rapidinho mesmo, porque eu acho que a maior parte das pessoas já conhece isso. Steve Jobs era um garoto aí de classe média americana e em 1976 ele fundou a Apple Computadores na garagem da casa dos seus pais. As coisas foram evoluindo, a empresa foi crescendo, até que em 1985 ele acabou sendo demitido da própria empresa, né, da empresa que ele fundou. E, bom, nem tudo foram flores, porque em 1997, após aí vários problemas, principalmente de liderança com um CEO profissional, Steve Jobs foi convidado a retornar para a Apple para dar ali a virada na empresa e acabar salvando ela da falência, né? E isso deu bastante certo, porque quando ele nos deixou em 2011, Steve Jobs tinha transformado a empresa, né, a Apple, na companhia mais valiosa do mundo. Exatamente. Bom, mas então, como você falou, o intuito nesse vídeo aqui hoje é a gente ver aí o que ele fez para criar essa empresa tão bem estruturada e ver as lições de liderança que a gente possa reaplicar, né, nos nossos próprios negócios. Mas antes da gente seguir, eu só queria pedir para você deixar um like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão aqui embaixo e aproveita e ativa o sininho para você sempre receber notificações de novos vídeos, beleza? Vamos lá então? Vamos que vamos. Então bora lá. Foco. Quando Steve Jobs assumiu aí o comando da Apple pela segunda vez em 1997, o que ele encontrou foi uma empresa que estava vivendo uma época de bagunça, né? A Apple tinha, sob a batuta aí do outro CEO, se concentrado em fazer cerca de 12 Macintoshes diferentes e um monte de periféricos. E o Steve Jobs ficou arrepiado quando ele viu aquilo, chamou todo mundo para uma reunião e começou a reunião dizendo: parem tudo. Por que ele fez isso? Porque ele falou: é impossível a gente ser o melhor em fabricar 12 computadores diferentes e mais esse tanto de periféricos. Então ele pegou, foi para o quadro e desenhou um quadrante. No topo das colunas ele colocou escrito consumidor e profissional. E depois, nas linhas, ele tinha desktop e portátil. O que ele quis dizer com isso? Ele chegou para a equipe que estava ali reunida e ele falou: a gente tem que produzir agora 4 produtos de excelência. Todo o resto vai ser descontinuado. E foi justamente essa atitude, que foi uma atitude aí bastante corajosa dele, de descontinuar tudo que estava sendo feito, que acabou salvando a Apple da falência, né? E depois, sendo entrevistado pelo biógrafo dele, ele acabou dizendo que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Tem uma outra passagem, né, na história dele, em que também está relacionada com essa questão do foco,
em que ele pegava todos os anos aí os 100 executivos que estavam mais próximo dele na liderança da Apple, e ele levava esse pessoal para um retiro. Nesse retiro eles faziam uma série de atividades, de dinâmica e tal, e no final ele reunia todo mundo numa sala para eles elencarem, né, para eles fazerem uma lista das 10 coisas que eles iam fazer no período seguinte. Então, era uma guerra porque todo mundo, né, queria dar aí o seu palpite e achava que o seu palpite é o que devia estar lá naquela lista das 10 coisas. E acabava que o Steve Jobs era o cara que, assim, ele que decidia o que ia entrar naquelas 10 tarefas e muito, assim, com base na avaliação do que ele achava daquela ideia, certo? E, bom, a hora que eles finalmente conseguiam chegar numa lista com as 10 tarefas que eles realizariam no próximo ano, o que ele fazia? Ele pegava essa lista, riscava as 7 últimas coisas e ele dizia: a gente só consegue fazer 3 coisas. Isso é mais uma demonstração aí desse foco absurdo que ele tinha, né? E foi um foco que ele conquistou durante o treinamento Zen, né? Que ele passou, e isso acho que é uma coisa que é bem conhecida aí da biografia do Steve Jobs. E foi justamente essa capacidade que ele tinha de filtrar tudo que ele considerava ser uma distração e manter, né, o foco dele no que ele realmente julgava ser as coisas importantes, que conseguiu levar a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo, né? E também esse treinamento Zen que ele participou, que é uma coisa que muita gente meio que não apoia e tal, mas teve um papel muito importante junto com a experiência que ele ganhou em uma outra empresa que ele trabalhou para desenvolver uma outra habilidade muito marcante da personalidade dele. Vamos descobrir isso agora? Simplifique. Bom, o foco do Steve Jobs se tornava uma ferramenta muito poderosa quando aliado a uma habilidade que ele conquistou quando ele ainda estava trabalhando na Atari, que é a capacidade de simplificar as coisas. Então, o que acontece é que sempre ao iniciar um novo projeto, o Jobs ele desconstruía o produto inteiro, aí ele via o que ele podia eliminar ali de componentes desnecessários para então remontar o produto. Teve uma vez, num anuário de marketing da Apple, que eles chegaram a falar que a simplicidade é a sofisticação máxima. E aí, como um exemplo disso, uma vez o Jobs estava na sede da Xerox, estava passeando por ali e eles estavam desenvolvendo, né? Isso foi, nossa, nos primórdios da computação, eles estavam desenvolvendo um mouse de 3 botões a um custo de $300 a unidade. Quando o Jobs voltou então para a Apple, ele falou: nós vamos desenvolver um mouse, só que com um único botão e a um custo de $15. Então por aí a gente já pode ver como você pode aplicar a simplicidade, né? Como você pode simplificar um produto, e fez super sucesso, porque a Apple vende esse mouse até hoje. Bom, mas para você ser realmente assim, conseguir simplificar as coisas, você precisa ter um conhecimento muito profundo do seu produto. Porque senão você arrisca eliminar aí algum componente muito importante e que se você eliminar ele, né, ainda pode ser que as coisas fiquem ainda mais complicadas no futuro. O tiro sai pela culatra. Exato, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Agora é com vocês. A gente sabe, assim, todo mundo já passou por alguma experiência em que, bom, a gente ia lidar com alguma coisa que era para ser bem simples, né? Porque é vendido como muito simples, e na hora H ali a gente descobre que a verdade é que o negócio acabou ficando mais complicado do que era antes. Então, compartilha aqui com a gente nos comentários as experiências que você já teve com essas tentativas frustradas aí de simplificação, né? Exatamente. Bom, mas agora vamos falar de um dos atributos que eu acho que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de Apple, mas que se a gente analisar pela perspectiva do Steve Jobs, aí a coisa fica bem interessante. Vamos lá? Inove. Uma empresa inovadora, ela não é somente a que lança aí as tecnologias primeiro. Pode acontecer sim momentos em que a sua empresa vai ficar um pouco para trás dos seus concorrentes, e o mais importante num momento como esse é que vocês saibam se adaptar. Para ilustrar um pouco esse conceito, né, essa ideia, eu vou contar aqui agora a história do lançamento do iMac,
que é aquele computador all-in-one da Apple, e que nasceu com a missão aí de converter alguns usuários de PC, né, da plataforma do Windows, em usuários da Apple. Só que o iMac foi criado com um foco assim muito forte na questão de fotos, de vídeos e da experiência do usuário em geral, né? Só tinha um problema. Nessa época do lançamento do iMac, os usuários de PC estavam apaixonados com a ideia de que a partir daquele momento eles podiam gravar os próprios CDs em casa. Então eles baixavam as músicas nos PCs deles, escolhiam ali até muitas vezes uma faixa de cada artista que eles gostavam, gravavam o próprio CD e eles não estavam mais dependendo da indústria musical, né, no sentido de comprar um álbum inteiro de um artista que eles gostavam de uma única música. Veio o iMac e Jobs não tinha pensado nisso, né? Ele não tinha observado essa particularidade dos usuários do PC. Que bola fora. Que bola fora. E aí o iMac chegou no mercado, ele tinha sim um drive para ler CD, mas ele não gravava CD nenhum. Jobs ficou muito, muito mal quando ele descobriu que tinha feito cometido esse erro, né? E ele falou, cara, será que é o fim do iMac? Porque a gente não vai conseguir trazer os usuários do PC para o iMac se a gente não tiver uma solução muito boa para essa questão da música. E aí chegaram, inclusive, a avaliar a ideia ali de lançar já um novo iMac para adicionar ali a questão do gravador de CD. Mas aí o próprio Steve Jobs pegou e falou, gente, mas isso não está certo. Porque tem muitos usuários aí que são fiéis à Apple, que já compraram a nossa versão atual do iMac, e aí essas pessoas vão ficar com um dispositivo obsoleto logo depois da compra. Tipo, isso não é uma solução viável. E aí ele começou a pensar, e aí ele veio com a ideia de descartar o CD de uma vez. Então ele projetou ali um sistema integrado, né, que acabou revolucionando a indústria da música como um todo. E essa ideia dele foi a iTunes, a iTunes Store e o iPod, né, que acho que foi aí um dos primeiros lançamentos gigantes da Apple e que foi um produto que acabou atingindo muitas pessoas que inclusive não tinham nada a ver com a Apple, não queriam saber de Apple e não gostavam de Apple e acabaram sendo apresentados aí ao sistema, né, aos iOS da vida, justamente com o iPod, né? E o iPod representou uma mudança muito significativa na maneira como as pessoas compravam, compartilhavam e ouviam música. Até então, era essa coisa, você comprava um CD, você tinha que ouvir ali você tinha que comprar todas as faixas para às vezes ouvir uma única faixa que você gostava e a iTunes Store te permitia comprar as músicas faixa por faixa se você não quisesse o CD inteiro. Então você tinha uma maneira 100% legal de comprar uma única faixa de cada artista, baixar todas aquelas músicas para dentro do teu iPod e num dispositivo que era super pequenininho para tecnologia disponível na época, você podia sair por aí ouvindo tua música até não aguentar mais, né? E foi isso. Então foi um sistema assim super simples, muito eficiente e que foi um sucesso gigantesco. Mas a gente sabe que Steve Jobs não parou por aí. Ele não para, né? Ele não parava, ele não conseguia, ele não se contentava com qualquer coisa. E aí ele começou a analisar aquela situação e ele falou, peraí, isso aqui é um sucesso gigante, mas eu tô em risco, porque tem alguém que vai conseguir copiar isso aqui que eu tô fazendo e vai conseguir incorporar todo esse ambiente aqui que eu criei e eu vou ficar para trás de novo. E aí ele começou a estudar um pouco aí outros mercados e ele descobriu que fabricantes de celular, e na época os maiores eram a Nokia e a Motorola, podiam facilmente copiar tudo que ele tinha criado e colocar aquilo dentro de um telefone celular. E aí acabou a brincadeira da Apple. Então, o que ele fez? E essa talvez tenha sido uma das decisões assim mais corajosas da carreira de Steve Jobs. Ele decidiu que a própria Apple ia canibalizar as vendas do iPod, que até então era o dispositivo mais bem sucedido da história da empresa. Decisão difícil essa, né? Exatamente. E quando ele tomou essa decisão, o mundo acabou conhecendo aquele que foi
o dispositivo mais disruptivo, né, lançado no século XXI, que foi o iPhone. E aí, depois de... Hoje em dia é fácil, a gente sabe que veio o iPhone, teve uma disrupção enorme aí na indústria, e muitos outros smartphones nasceram dali, a questão das lojas de aplicativos e tal, e muito do que a gente conhece hoje a gente deve aí à questão da invenção do iPhone, né? Mas depois de uma entrevista que ele deu para o cara que estava escrevendo a biografia dele, o Steve Jobs revelou que se eles não tivessem tido a coragem de canibalizar as vendas do produto, que era o maior sucesso da Apple, algum concorrente teria. Exatamente. Bom, gente, mas e aí? Alguém de vocês aí lembra da vida antes do iPhone? Porque, Existiu. Existiu. Ah, bom, eu lembro. Eu lembro ainda dos Discman, antes ainda do iPod. Bom, gente, mas enfim, a gente queria saber quem vocês são, né? Quem tá aqui assistindo a gente até agora. Então, se você chegou até aqui, comenta aí nos comentários com a hashtag #EuCheguei. E aí também não esqueça de deixar, né, o seu like e também de curtir aqui o canal, beleza? Bom, mas agora vamos aí, eu acho que pra característica aí do Jobs, que eu acho que definia ele completamente. Essa é a mais impressionante. Essa é a mais impressionante. Vamos lá? Excelência. Bom, quando Jobs estava desenvolvendo o primeiro Macintosh lá na década de 80, a ordem para a equipe era: a gente deve construir algo insanamente incrível e independente do custo. Porque na verdade é que o Jobs acreditava que assim, se ele construísse um computador animal e incrível, era só ele falar para os consumidores quais eram as características maravilhosas daquele computador que o povo ia pagar qualquer preço que fosse. For the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a action I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't with. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Bom, mas o que acontece é que nem toda história tem um final feliz e essa não teve, porque realmente ficou muito caro e, assim, não deu certo, e isso até resultou na demissão do Jobs da empresa dele, né? O fato é também que o Macintosh, ele veio para revolucionar o computador pessoal. E ele até veio para inspirar aí outros concorrentes, né, que tinham um custo aí mais em conta, a investirem nos computadores pessoais. Ele também trouxe uma interface mais amigável que é usada até hoje. Os diferentes estilos de fonte para os computadores. Sim, exatamente. Bom, então, na verdade, o que o Jobs passa aqui é que, no longo prazo, você focar nessa qualidade é importante porque o lucro vai aparecer. Bom, mas lembra que a gente estava falando, né, já que a gente está falando aqui de excelência, lembra que a gente estava falando que ele chegou lá naquela reunião, quando ele voltou, que ele fez o quadrante, e ele falou, olha... a gente só vai fazer 4 produtos e 4 produtos excelentes. Muito bem, esses produtos foram o iMac, o iPod, iPhone, né, que veio depois, o iPad e o PowerBook. Então, eu acho que assim, dá pra ver que a estratégia dele deu certo. Funcionou, né? Funcionou, exatamente. E como a Vini mesmo já falou, deu tão certo, na verdade, que quando ele nos deixou lá em 2011... acaba que a Apple era a empresa mais valiosa do mundo. Exatamente. Bom, e aí o próprio Jobs chegou a dizer que minha paixão sempre foi construir uma empresa perene, onde as pessoas estão motivadas para criar excelentes produtos. Todo o resto é secundário. É claro que lucrar é ótimo, pois é justamente isso que nos permite criar os produtos excelentes. Mas a motivação está nos produtos e não no lucro. A diferença é sutil, mas isso é o que realmente importa no final das contas. Nossa, de arrepiar. Nossa, exatamente. Mas, gente, muito sério agora.
Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui no logo do Empreender do Mundo que está aparecendo em algum lugar da sua tela, certo? Por favor, deixa o seu joinha aqui pra gente, porque esse é o único jeito que a gente tem de fazer esse vídeo chegar para o maior número possível de pessoas, certo? Se vocês quiserem ficar um pouquinho mais perto da gente, confiram o nosso perfil lá no Instagram. A gente está sempre postando umas coisas diferentes, umas coisas do nosso dia a dia e tal, e é uma forma de vocês interagirem mais com a gente também. Já tem aqui 2 sugestões de vídeos na tela, em algum lugar para você ver agora, e basta clicar em algum deles para você continuar aqui no Empreender no Mundo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.